Senhor tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Aí no livro de Mateus, no capítulo 4, estamos meditando sobre deixando Deus guiar a nossa vida. Aí talvez você se pergunte assim: Ele vai me levar para onde mesmo? Para onde Ele vai me levar, pastora? Se eu entregar minha vida ao Senhor, para onde é que Ele vai me levar? O que é que vai acontecer? Me diga aí, porque eu vou pensar se eu vou deixar Ele me guiar ou não. Você já se fez essa pergunta? Essa é a primeira vez que você está pensando sobre isso? Pois que bom, porque Deus, Ele nos responde. As perguntas que a gente faz, Deus nos responde. Aonde é mesmo que nós vamos, Senhor? O que o Senhor tem para a minha vida? A palavra de Deus aqui diz que Jesus, Ele foi guiado pelo Espírito Santo, por Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É Deus conosco. É a terceira pessoa da Trindade. Tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é Deus conosco. Você, quando lê o Velho Testamento, você vai ver Deus se manifestando ao homem. Lá no Jardim do Éden, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Deus apareceu para Moisés, para Abraão, Gideão. O Senhor é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Você vai ver várias manifestações do Deus Pai. No Novo Testamento você vai ver várias manifestações do Deus Filho na pessoa de Jesus. Aí Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Aí começou a dispensação, o tempo do Espírito Santo se manifestar. A partir da vida do Senhor Jesus, já temos textos na Bíblia que já trazem Jesus e o Espírito Santo trabalhando juntos. E aí Jesus disse: olha, eu tenho que ir para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. O Pai vai enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, que vai permanecer com vocês. Então nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso de desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus conosco na nossa geração. Vamos ler Mateus 4, versículo 1, que diz aí a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou:
Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Diga glória a Deus. Aqui a gente vê nesse texto aonde o Espírito de Deus levou Jesus e aonde o diabo levou Jesus. Nós temos esses dois caminhos aqui abertos. Nós vemos o Espírito de Deus guiando Jesus a um tempo de isolamento, num local deserto, para que ele jejuasse e orasse. Deus, quando Ele tem liberdade de guiar a vida de uma pessoa, quando nós damos acesso para Deus fazer isso, nós entregamos nossa vida, o controle da nossa vida a Deus, Ele vai nos transformar num homem, numa mulher de oração. Ele vai nos ensinar a orar. Ele vai nos convencer dessa necessidade. É incrível quando você começa a orar de maneira disciplinada. Todo dia você tem um horário fixo. Você vai começar a perceber que as pessoas que te dão trabalho, elas vão passar a te ajudar. Deus vai transformar elas em uma bênção. Porque a vontade do diabo é tirar a nossa vida precocemente. É destruir o plano de Deus na nossa vida. É nos levar a adorá-lo, a prestar culto a Ele. A vontade dele é que nós o obedeçamos. E quando você é guiado pelo Espírito de Deus, vai vir as tentações. Por isso o Espírito de Deus, ele nos encoraja, nos guia a orar, ele nos convence dessa necessidade, porque ele sabe muito bem quem é o inimigo. Ele conhece Satanás. Ele sabe que o diabo conhece todas as nossas fraquezas, porque ele nos observa para ver quais são os nossos pontos fracos. E toda pessoa tem um ponto fraco, ou mais de um. E é na fraqueza que ele tenta. Aí ele vai nos pontos fracos de Jesus, que era a identidade de filho de Deus, era onde as pessoas mais questionavam se ele era filho de Deus ou não. Porque para algumas pessoas, ele já tinha confessado que ele era o filho de Deus. Para outras não. Outras já tinham percebido que ele era o filho de Deus, porque ninguém fazia aquilo que ele fazia se não tivesse vindo de Deus. E o diabo foi tentar justamente nessa parte que Jesus às vezes era muito questionado, para que ele tivesse que provar se ele era ou não. E se Jesus tivesse provado que ele era, ele estaria pecando, porque ele teria deixado de obedecer a Deus para fazer aquilo que o diabo estava mandando ele fazer. Não importa se é bom ou se é ruim o que o diabo estava mandando ele fazer, ele tinha que obedecer somente a Deus e não aceitar nenhuma das propostas de Satanás, seja ela boa ou ruim. Olha só a outra proposta que o diabo fez. Levou ele num lugar bem alto, mandou ele se jogar de lá para baixo. E ele disse: não vou.
Ah, mas se tu se jogar não vai acontecer nada contigo. Os anjos de Deus vai te proteger, né? O que está escrito na palavra, que Deus prometeu. Os anjos para nos segurar, para não acontecer nada de ruim. Aí depois Satanás levou ele num lugar mais alto do templo. No pináculo do templo. Sabe? No topo. Se você for olhar dentro da igreja hoje, qual é o lugar mais alto dentro do templo? É o altar. Ali o diabo colocou Jesus nesse lugar alto e começou a apertar o controle remoto e mostrar todos os reinos, todos os países, toda a glória deles, o que cada um tinha de melhor. Ele disse: ó, isso aqui tudo é meu, eu te dou. Tu só tem que se ajoelhar e me adorar. Tu tem que reconhecer que eu sou maior do que tu. Me adorar, me elogiar, me admirar. Aí Jesus responde: está escrito, só o Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. E nos evangelhos de Lucas e Marcos, essa mesma passagem, Jesus disse: só o Senhor adorarei, só a Ele servirei. Aí quando Jesus disse que só ia servir a Deus, que só ia obedecer a Deus, aí Satanás caiu fora. Porque toda pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela vai ser guiada a servir a Deus, a adorar somente a Deus. Ela não vai se ajoelhar diante de imagem de escultura, diante de pessoa alguma, seja ela boa ou não. Nem ator, nem atriz, nem cantor. Seja o que for que essa pessoa esteja fazendo ou tenha alcançado na glória deste mundo. O Espírito de Deus vai nos guiar a servir somente a Deus, a ser obediente a Deus, a adorar somente a Deus. Tem muitas pessoas especiais no mundo que fizeram coisas boas e que farão ainda. Mas a nossa adoração deve ser dada somente a Deus. Se você estiver precisando de um milagre, estiver passando por um problema, você não vai pedir para Pedro, para João, para outra pessoa. Você vai pedir para Deus. Você vai falar com Deus usando o nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, no nome de Jesus, eu entro na tua presença pela fé. Eu te adoro, eu te amo. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Aí você vai dizendo para Deus o que Ele representa para você. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito e faz tudo perfeito. Paizinho, eu estou precisando de ajuda. Aí você pede para Deus o que é que você está precisando. E Jesus disse que se nós orássemos assim, o Pai ia nos atender para que o Filho fosse glorificado, para que a gente possa saber que o nome de Jesus tem poder e que Deus responde. Então, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, Ele vai provocar essas mudanças na nossa vida. Eu tive uma fase na minha vida onde, quando eu passava por um problema, eu corria, buscava ajuda nas pessoas. Nas pessoas da minha família, nos amigos, e procurava ajuda nas pessoas. Mas quando você vai crescendo na fé e no conhecimento de Deus, da vontade de Deus, e o Espírito Santo vai te convencendo de que chega de fazer oração de emergência,
Chega de fazer ligação de emergência, sabe? Pessoas que só oram quando tem um problema. Ele vai te convencendo de que você tem que ser disciplinado na oração. Você tem que ter seu horário de oração, independente de ter problema ou não. Se as coisas estão bem, se as coisas não estão, eu tô lá orando, naquele meu horário combinado com Deus. E é incrível quando você chega nesse nível de deixar Deus te guiar dessa forma. Você vai fazer seu jejum sem precisar. Ninguém está dizendo para você que você tem que jejuar. Jesus não já disse por discípulos que ia chegar um tempo que eles iam ter que jejuar, que tem demônios, casta de demônio que só sai com oração e jejum. Tem problemas que são causados pelos demônios que só é resolvido se você orar e jejuar. Aí o Espírito Santo vai te guiar nesses tempos, de tempos em tempos. Ele vai dizer, você vai jejuar uma vez na semana. E para outros que já estão mais disciplinados, que isso aí já é um hábito, aí ele vai dizer, agora você vai fazer um propósito de 3 dias. Você vai fazer um propósito de jejum de 21 dias. Você vai fazer um propósito de jejum de 1 ano. Tem pessoas que fazem jejum para emagrecer aí, passa 6 anos de jejum. Outro dia eu tava vendo um depoimento da mulher que perdeu mais de 50 quilos, tá com 6 anos fazendo jejum todo santo dia para emagrecer. E aquela pessoa que diz que Deus está guiando sua vida, tá dessa largurona, por quê? Porque não consegue entender que nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Que vai ter dia que ele vai dizer para você, abra um jejum que você vai já se levantar desse problema bem e clama a mim. Agora, muitos entregam a sua vida, mas não entregam o caminho. Eles fazem o que querem, vão para onde quer, vive do jeito que quer. Mas eu entreguei minha vida a Jesus. Aí ele diz, entrega para mim o teu caminho. Teu caminho, deixa eu fazer a tua rota. Diga glória a Deus. Porque quem entrega o caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Ele realiza o desejo do coração, só que talvez não seja pelo teu caminho, do teu jeito, na tua hora, no teu tempo. Tem coisas que a gente fica querendo que aconteça logo, que aconteça logo, que aconteça logo. E aí você ora e pede a Deus. Aí você diz, meu Deus, eu não sei como é o caminho para me chegar até nesse lugar bem aqui. Mas eu vou confiar que o Senhor vai me guiar. Olha só o que diz aqui no Salmos 37, versículo 5, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a tua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. A Bíblia fala de uma mulher chamada Esther, que ela estava passando por uma situação muito difícil. O seu povo, o povo de Deus, estava morando em terras estrangeiras. E havia um decreto real para exterminar todos os judeus. E ela não sabia o que fazer para ajudar o seu povo. E ela era a rainha. O rei tinha escolhido ela num concurso de beleza. E ela era a rainha, só que o rei não sabia que ela era judia. Quando assinou um decreto mandando exterminar todo o povo de Deus do reino persa. E aí ela tinha que tomar uma decisão e ela não sabia como ajudar o seu povo. Como foi que Deus guiou ela? Através do jejum. Porque ela estava com muito medo de morrer.
Ela estava pensando até de esconder a identidade dela, nunca dizer para ninguém que ela era judia para ver se ela escapava. Mas aí o tio dela disse: se tu pensa que tu vai escapar só porque tu é a rainha, tu tá enganada. Tu só foi escolhida para ser rainha no meio de muitas jovens, tu só foi escolhida para ocupar essa função porque Deus tinha um plano para a tua vida, para usar a tua vida nesse tempo difícil. Por isso que você foi colocado nessa posição alta. E ali a situação para Esther ficou mais apertada ainda. Aí ela foi jejuar e orar por 3 dias para Deus lhe mostrar o que ela deveria fazer. E aí o que Deus falou ao coração dela, que era para ela convidar o rei e o inimigo, que era aquele que tinha feito o projeto para prejudicar os judeus, e botou o rei para assinar, para carimbar. Era para convidar o rei e o inimigo para 3 jantares. E ela caprichou na comida. Fez só o que o rei gostava de comer. E ali no 3º jantar ele ficou tão satisfeito com aquele banquete que ela ofereceu para ele e para o inimigo, para o Amã, que ele disse: Esther, você pode me pedir o que você quiser, que até a metade do reino eu te dou. Olha só. Ela disse: eu quero que o Senhor proteja a minha vida e salve o meu povo, porque esse homem não é amigo, ele é inimigo. E ali ela contou para o rei tudo que o Amã, que o inimigo estava tramando contra ela e o povo dela. E aí o rei mandou enforcar Amã. E a casa dele foi destruída. Começou com oração e jejum, aonde ela influenciou todo um povo, toda a sua nação, todo o povo de Deus a também orar e jejuar. Porque quando você está sendo guiado por Deus, o Espírito de Deus vai lhe convencer que você precisa orar. Você precisa ter uma fé profunda. Chega de ficar no raso. Chega de ficar só ligando para os outros, contando problema, querendo que as pessoas tenham pena de ti. A oração é o telefone do céu. É a oração. Vamos ligar mais para Deus. Vamos orar mais. Se você nunca fez um jejum, é simples. É só você se abster de uma refeição, deixar de tomar um café. Naquele horário ali, vou já orar, ler a palavra de Deus e apresentar diante de Deus a minha vida e essa causa bem aqui, que eu preciso da ajuda dele. Você tá fraco, tá perturbado, só vive caindo nas tentações. Como eu encontrei uma mulher que entregou a vida para Jesus, mas ela tinha o mau hábito de só namorar com pessoas casadas. E ela tinha também o mau hábito de ter muita inveja da vida das pessoas. Ela olhava assim porque as pessoas tinham e ela ficava com inveja, com raiva, porque que as coisas para ela não davam certo. E começou a ir para oração. Aí nós estávamos num propósito de 21 dias de oração e jejum, e ela foi. E não faltou nenhum dia. E aí depois ela foi conversar comigo: pastora, depois da oração ali, ela disse: pastora, eu tenho muitas coisas na minha vida que eu quero me libertar. Porque eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu ainda ando aqui no caminho errado. Vem muitos homens casados assim me cantar, jogar
proposta para mim e eu não tenho força de dizer não. Eu termino saindo com eles. Aí depois eu fico olhando, eu vendo minhas amigas tudo casadas, tudo tem suas famílias e eu não tenho nada na vida, nada para me dar certo. E eu quero mudar. Pô, nós vamos orar para Deus lhe arrancar desse caminho errado aí. E ali nós oramos. E aí depois, mais na frente, eu encontrei com ela. Ela disse: pastora, não tem aquele problema lá? Eu venci. Quando vem a tentação, hoje em Deus eu sou forte para dizer: eu não quero, porque Deus tem o melhor para mim. Você não é meu, você é de outra pessoa. Eu tô esperando o que é meu. Eita glória! Agora, quem não ora, quem não jejuma, não pode ver um se aproximando, dando a mão que a pessoa quer, o que não é dela, o que não é dele. É um homem fraco, é uma mulher fraca. Não pode, se alguém deixar aqui uma nota de dinheiro em cima de uma mesa, de um balcão, a pessoa não consegue ficar sem pegar. É a tentação. Quer o que não é dela, quer o que não é seu. Tem inveja dos outros. Não consegue cuidar da sua própria vida. Está sempre falando da vida de alguém. Eita Jesus, tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque está orando pouco. Ou nada. Porque não jejuma. Aí tudo é brigando, é reclamando, é... A vida toda enrolada. Toda cheia do que não presta. Os pensamentos ruins, pensamento negativo, pensamento de pular de cima da ponte, pensamento de tanta coisa ruim, tomar remédio para morrer. Ontem eu conheci conversando com uma mulher, ela passou por sérios problemas no casamento dela, 3 filhas pequenas na época, e o marido usuário de drogas, e o marido bebia, e quando roubava as coisas de dentro de casa para trocar por droga. E ela, a vida é difícil. Aí ela dizia: pastora, tinha vezes que eu não tinha nada para dar para minhas filhas comer. E eu arrumava umas roupas para lavar na casa de alguém, aí deixava as 3, era tudo pequenininha, a escadinha assim, trancava dentro de casa, ia lavar essa roupa, engomar, e a vizinha dava o prato de comida pela janela para elas. Vida difícil. Aí eu encontrei Jesus, comecei para a igreja, comecei a orar, buscar Deus. Aí Deus libertou meu marido das drogas lá na Casa Peniel, que foi um dos primeiros alunos lá há 12 anos atrás, que foi restaurado. Aí o marido dela hoje trabalha, é responsável, dedicado nas coisas de Deus, e ela também. Ela disse: pastor, minhas 3 filhas nunca me deram problema de andar namorando, de andar aprontando. É as meninas de dentro de casa, menina calma. Eu levava para a igreja desde pequena, as pessoas diziam assim: mulher, tu ameaça tuas filhas para elas ficar comportadas aqui dentro da igreja, tu bate elas para elas nem levantar da cadeira. Ela disse: não. Chegava na igreja, as meninazinhas sentavam uma do lado da outra, assim, a mãe, as filhas sentadinhas. Assistia o culto todinho sem dar trabalho. Minhas filhas nunca me deram trabalho. Então todas 3, tudo hoje, tudo já terminando os estudos, uma casando, que eu tava ontem no chá de panela da outra, e ela dizendo assim: essa aqui já tá casando, as outras tudo tudo trabalhando já, estudando e trabalhando. Não me dá um pingo de trabalho, pastora. Pense numa menina abençoada. E aquela tribulação que eu passei no meu casamento, meu marido se converteu, hoje é um novo homem, eu não tenho mais problema nenhum na minha vida. Aí eu disse para ela: continue orando. Porque é isso que Deus faz na vida de uma pessoa que se dispõe
a buscar a Deus, a levar Deus a sério, a tirar essas frases, sabe? Entreguei minha vida a Jesus, e o caminho de destruição, a pessoa seguindo o caminho da destruição. É brigando, é xingando, é amaldiçoando, é roubando, é se prostituindo, é bebendo, é fumando, é usando droga e dizendo: entreguei minha vida para Deus, eu sou de Deus, eu conheço a palavra de Deus de capa a capa. O diabo conhece também. E Jesus conhece mais ainda do que Satanás. E nós temos que, além de conhecer o que está escrito, viver, praticar. Porque se a gente praticar, minha irmã, e servir a Deus, o diabo não vai aguentar ficar perto de nós, não. Se você orar, se você jejuar, se você servir a Deus, se você, ao ouvir a palavra de Deus, você disser sim, eu não vou entregar, não é só minha vida, não, eu vou entregar meu caminho também, vou deixar Ele me guiar. Isso aqui que eu faço tá errado, Jesus? Pois eu vou orar para me libertar dessas coisas erradas, tudinho que tá na minha vida, porque eu quero andar na luz. Eu quero fazer as pazes com Deus. Eu quero que Deus ande comigo. Eu quero que Deus tenha prazer na minha vida. Eu quero que Ele me veja e Ele sinta alegria, que a minha vida dê alegria para Deus. E eu quero dizer para você que isso não é difícil, não é impossível. Basta você começar a fazer como aquela irmã. Começar a orar. Começa a orar, vir à casa de Deus e diz para Deus: Senhor, eu tenho essa fraqueza bem aqui, mas isso aqui nós vamos resolver. Eu vim aqui para o Senhor me transformar. E o que Ele for mostrando para você, vá fazendo. Que Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.